Bom dia, bom dia, bom dia. Vou também transmitir aqui no meu Instagram. Vamos lá. O estudo de hoje, né? Bom dia a todos. Bom dia. Paz e bem. Com a graça de Deus, hoje uma terça-feira abençoada. Vamos mentalizar o dia de hoje, desenhando na nossa mente um dia de paz. Um dia de bem-aventuranças, um dia onde Deus realmente está conosco, nos conduzindo durante todo o dia hoje. Bom dia, querida, bom dia. Então, que Deus nos abençoe, que seja um dia maravilhoso e assim já é no coração de Deus e eu tenho certeza que Deus vai nos orientar também. Hoje o estudo está maravilhoso. Eu comecei um livro novo, chama Vida Cotidiana, volume 9 da coleção A Verdade, do professor Masaharu Taniguchi, e ele fala assim: para obter liberdade, é necessário antes dar liberdade. Dai e dar-vos-á. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Isso é aplicável também no caso de buscarmos a liberdade espiritual. Jamais poderemos encontrar nossa própria liberdade espiritual enquanto mantivermos a intenção de tolher a liberdade dos outros. A ideia de amarrar os outros acaba tolhendo mais a nossa própria liberdade. Somente quando deixamos de amarrar os outros é que nós próprios podemos obter a liberdade espiritual. Nunca devemos julgar os outros segundo o critério por nós estabelecido, pois isso equivale a prendê-los ao nosso próprio padrão. Nunca podemos exigir que os outros sejam como gostaríamos que fossem. Devemos compreender que os outros têm o modo de ser próprio deles. Cada qual possui uma missão recebida de Deus, a ser cumprida na ocasião certa e no lugar adequado. Portanto, é muito bom que oremos da seguinte forma: ó Deus, fazei com que tal pessoa viva uma vida correta, conforme a vossa vontade, e mostre-se digno da missão que lhe foi atribuída por vós. Que oração maravilhosa! Essa mensagem de hoje é para mim. Quem me conhece, né, pessoalmente, sabe, né, que muitas vezes, isso mais antigamente, graças a Deus eu venho mudando, né, um pouco ao longo do tempo. Mas eu tinha esse péssimo de defeito, né, de aquilo que fazia sentido para mim, aquilo que eu achava que era importante, eu, por um amor-apego, porque é um amor-apego esse, quando a gente quer obrigar o outro a enxergar a vida pelas nossas lentes, né? A gente tem uma visão do que é o melhor e a gente, com a melhor das intenções, eu não vejo como uma maldade, né? Porque a gente só gasta tempo e energia com as pessoas que são importantes pra gente. Né? Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu sempre falava isso para eles. Quando eu pegava às vezes no pé com o estudo, eu falava: a mãe não vai na casa do vizinho saber se o filho do vizinho tá fazendo tarefa. Se eu tô me preocupando com vocês, é porque vocês são importantes para mim. Então, quando a gente gasta essa energia tentando mudar o outro, a gente está fazendo isso com a melhor das intenções. A gente não está fazendo isso simplesmente num estado de crítica, né? Eu sempre acredito isso, que é a melhor das intenções, mas já diz o ditado, né, que de boas intenções o inferno está cheio. E muitas vezes a gente, no intuito de querer ajudar, no intuito de querer transformar a vida do outro, a gente acaba agindo de uma forma muito ruim e afastando o outro, em vez de trazê-lo para perto de nós, em vez de deixar que ele se sinta à vontade para aí sim aprender e apreender aquilo que é necessário no grau espiritual dele. É muito importante que a gente tenha essa compreensão, porque a mesma liberdade que a gente quer ter de pensamento, a mesma liberdade que a gente quer ter de sentimento, né? A forma de ser que todo mundo procura e todo mundo gosta de ter, essa mesma forma que a gente gosta, os outros também gostam. E mesmo quando a gente está dando um conselho com a melhor das intenções, né? Mas o nosso tom de exigência, o nosso tom de querer ir a ferro e fogo, né? Tem que ser assim, é dessa forma. Isso muito mais faz com que o outro fuja de perto de nós do que
ele chegue para perto de nós e ele realmente comece a ouvir aquilo que a gente tem de bom para falar. Hoje eu assisti um vídeo, eu achei assim maravilhoso. Foi um pastor, ele falando assim, que muitas vezes a gente fica tão preso nas nossas pequenas vitórias, né? Vitórias espirituais, vitórias, qualquer tipo de vitória, qualquer coisa que a gente tenha transcendido, qualquer coisa que a gente tenha aprendido. E a gente fica tão preso nisso e tentando ensinar isso para as outras pessoas, que a gente esquece de olhar para as nossas derrotas, para aquilo que ainda precisa ser transformado em nós. Isso, infelizmente, é uma grande verdade, porque ninguém está pronto, ninguém está completo, ninguém é uma obra completa. Nossa, agora eu estou uma obra completa, eu estou uma obra que agora eu só tenho que ensinar, não tem mais nada para aprender. E isso é uma grande inverdade. Todos os dias de manhã a gente precisa se despir, né? Se despir dessa sensação de que a gente sabe muito. A gente tem que se pôr vazio todas as manhãs e falar: Senhor, tudo que eu aprendi ontem, hoje eu preciso de um reforço, hoje eu preciso reaprender, hoje eu preciso reprogramar isso dentro de mim. Então a gente precisa se pôr todos os dias só como um canal mesmo, para que Deus possa estar fazendo essa transformação na vida da gente. E isso me lembra aquele trecho bíblico que fala, né, que aqueles que se humilham serão exaltados. Né? Quando a gente olha para as nossas dificuldades, a gente olha para as nossas derrotas ainda internas, coisas que a gente gostaria de fazer mudança e a gente ainda não consegue, transformações que a gente busca e a gente ainda não consegue fazer, isso eu acredito que seja realmente se humilhar, né? Se humilhar aos pés do Cristo, né? Se humilhar é reconhecer, olha, nisso aqui eu ainda sou muito falho. Nisso aqui eu ainda sou muito pequeno, ainda não dou conta, Senhor, ainda não consigo fazer diferente, ainda não consigo mudar essa situação. Isso para mim é verdadeiramente a gente se humilhar. E quando a gente faz isso, a gente reconhece aquilo que a gente é muito pequeno ainda, que a gente não dá conta de fazer sozinho, que a gente não consegue transformar sozinho. Aí sim a gente é exaltado, aí sim Deus nos coloca capacidade, Deus faz a transformação, mas Deus faz a transformação no tempo correto. Quantas vezes a gente quer fazer uma mudança, eu percebo muito isso. Tem muitas coisas que eu ainda quero mudar na minha forma de ser, na minha forma de agir, na minha forma de pensar, mas eu percebo que eu ainda não consigo. Eu já tenho a consciência, eu já sei que é necessário, eu já sei que seria muito bom se eu fizesse essas mudanças, mas algo em mim ainda existe uma trava que eu não consigo, por mais que eu queira. Será que as outras pessoas também não estão assim? Quando a gente observa alguém que não consegue fazer uma mudança e a gente gostaria tanto que essa pessoa fizesse uma mudança na vida, como seria maravilhoso se ela fizesse? Será que dentro dela também não tem esse sentimento de querer sair daquele padrão, né, de pensamento, aquele padrão vibratório, aquele padrão de comportamento, mas ela ainda não consegue? Então nós estamos todos no mesmo barco, todos na mesma situação, todos vivenciando essa experiência, né, humana aqui, de observar as nossas dificuldades, de nos alegrarmos com os nossos feitos, as vitórias que acontecem dentro de nós, mas a gente é muito complexo, todos são muito complexos, né? A gente não tem só vitórias na vida da gente, a gente tem as derrotas, a gente tem as dificuldades, a gente tem aquilo que a gente ainda não transcendeu, e que bom, né? Que bom que a gente tem essa lista aí de coisas ainda para ser trabalhadas, né? Eu sempre brinco, eu falo que se a gente fosse já santo, não estava mais aqui. Se a gente está aqui nesse planeta porque a gente tem muito para crescer, muito para desenvolver, muito para aprender, muito para transformar, e isso é maravilhoso. Isso é simplesmente maravilhoso. Nós temos essa compreensão de que isso aqui é um grande projeto divino, né, de transformação pessoal, que o Espírito Santo está agindo todos os dias dentro de nós, está fazendo essa mudança todos os dias dentro de nós e também dentro de todas as pessoas. Então, a partir de hoje, a partir desse estudo, eu vou começar a fazer essa oração. Toda vez que tiver alguém próximo a mim, uma pessoa que eu ame, uma pessoa que eu gostaria que fizesse uma mudança, mas que ainda não vejo a pessoa ainda conseguindo, em vez de eu ficar enchendo o saco, né? E às vezes até incomodando
É diferente quando alguém vem até você e pede uma ajuda. É diferente quando a pessoa está passando por uma dificuldade, né? Não consegue resolver e ela vem até você e fala: "Você me ajuda? Eu não estou conseguindo resolver isso aqui. Eu precisava que alguém mais olhasse comigo. Eu queria que alguém olhasse onde eu estou errando." Isso é muito diferente. Uma pessoa que chega nesse grau para você, ela está aberta a ouvir, ela está aberta a uma opinião, a um conselho, porque alguém de fora tem uma capacidade maior de ver, sim. Eu sempre faço isso, sempre que eu estou passando por alguma questão difícil que eu não estou conseguindo resolver, eu peço opinião para alguém. Olha, tá acontecendo assim, assim, o que você acha? Alguém de fora tem capacidade muito mais do que você de olhar e ver uma solução. Assim como a gente vê solução na vida das outras pessoas, as pessoas também veem solução mais fácil na nossa vida. Mas a pessoa tem que estar apta a isso, ela tem que pedir para você isso. Quando ela pede, aí sim, você pode lançar sobre ela o que você entende, a sua forma de ser, a sua forma de viver. Mas se as pessoas não pediram isso ainda, você percebe que existe, ao contrário, um bloqueio. A pessoa não quer ouvir o que você tem para falar, a pessoa não quer aceitar aquilo que você tem para mostrar. Então aí a gente pode partir para essa oração aqui, que eu vou decorar isso aqui e eu vou começar a utilizar muito na minha vida. Ó Deus, fazei com que tal pessoa viva uma vida correta, conforme a vossa vontade, e mostre-se digno da missão que lhe foi atribuída por vós. Essa eu acho que é uma oração do desapego. É uma oração não mais do amor apegado, aquele amor que tenta tolher o outro, que tenta controlar o que o outro é, na melhor das intenções, mas é um grande de um apego que toda vez que a gente tenta tirar a liberdade de alguém, ela tenta fugir. Né? Ninguém quer ser preso. Agora, uma oração desse tipo realmente é uma oração em que a gente está praticando o quê? O amor ágape, o amor que vivifica, o amor que transforma, o amor que liberta o outro, o amor que dá ao outro a liberdade de pensamento. A gente deseja para ele o quê? Para que se faça a obra de Deus na vida dele, para que se faça a vontade de Deus na vida dele, que ele tenha essa compreensão do que é a vontade de Deus e ele possa realizar aquilo que Deus tem para ele nessa existência humana. Eu acredito que se nós fizermos isso, vai ficar mais fácil. Eu vou começar a praticar a partir de hoje, porque tá vindo muito esse tipo de informação para mim. Eu tenho pedido muito a Deus, muitas respostas. Então, eu sempre fico muito aberta a tudo que vem depois que eu peço. E como eu tenho pedido para Deus me mostrar sobre o amor apego, como que eu posso trabalhar isso, como que eu posso me libertar disso cada vez mais. Já assisti, caiu de paraquedas ontem 2 vídeos para mim sobre isso. Hoje o trecho que eu abri no livro foi sobre isso, então com certeza tem coisas aí para eu aprender nessa questão. E eu vou aprender com a graça de Deus, porque eu gosto de liberdade. A liberdade para mim é a coisa mais fundamental que tem na vida, né? A liberdade até de me prejudicar, a liberdade até de fazer errado, e Deus ama a liberdade tanto que Ele nos deu livre-arbítrio. Então eu preciso também aprender a aceitar a liberdade do outro, a aceitar a forma de pensar do outro e as escolhas do outro, né? Cada um tem aí o seu livre-arbítrio para fazer o que deve. Isso não quer dizer que a gente vai abandonar, que a gente vai então que se dane, não quero mais nada, cada um que se dane. Não, de forma alguma. Né? A nossa vida cristã é uma vida de oração. Então a gente vai se voltar em oração e a gente vai pedir para que Deus toque o coração, para que Deus abra a mente, para que essa pessoa enxergue a verdade e seja mais feliz. Porque o intuito da vida aqui, que a gente deseja para as pessoas que a gente ama, é a felicidade, né? Não uma felicidade baseada nos prazeres mundanos, não uma felicidade de pobreza espiritual, mas uma verdadeira felicidade pautada aonde? No mundo da imagem verdadeira, no mundo de Deus, né? No paraíso. Então, que a gente possa realmente aprender. Deus, muito obrigada pelo estudo de hoje, né? Eu sei que é uma resposta aí a todas as minhas preces, né? A essa mudança que eu venho buscando cada vez mais. Então, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado. Um feliz dia a todos, que Deus abençoe vocês, que vocês encontrem cada vez mais paz no coração, que a família de vocês cada vez seja mais abençoada, mais saudável, que o lar de vocês seja repleto de harmonia. Sejam felizes e convidem sempre o Espírito Santo para acompanhar o dia de vocês. Isso faz uma diferença muito grande,
quando a gente realmente faz do Espírito Santo o nosso companheiro de viagem. Um bom dia a todos, muito obrigada, fiquem com Deus. E é isso. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Sejam cada vez mais felizes. Obrigada por ter assistido o vídeo, obrigada por estar aqui no meu canal, né? Se gostaram, sigam o meu canal. Pretendo colocar mais vídeos aqui, o que eu jogo no Instagram, estar jogando aqui também, para que a gente possa estar trabalhando essas questões, né, psicológicas, essas questões emocionais cada vez mais e fazer o quê? Mudanças na nossa vida. E a partir do momento que a gente faz mudanças na nossa vida, a gente também ecoa essas mudanças nas pessoas que estão em volta de nós. Muito obrigada, um bom dia, fiquem com Deus.